Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 21 de agosto. Nós começamos esta edição de hoje com as informações do trânsito nesta manhã. São 7 horas em ponto e a nossa equipe já está a postos para trazer as principais informações da movimentação dos veículos no começo deste dia. E quem vai passar tudo isso para a gente é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Estou no começo da rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto de Pirapora, Pilar do Sul e também Piedade. Nesse momento, o motorista não vai enfrentar dificuldades aqui na rodovia, tanto para quem está chegando para Sorocaba ou vai acessar a rodovia Raposo Tavares, quanto para aquele motorista que está seguindo para Salto de Pirapora, sentido também da UFSCar, sem dificuldades por enquanto, apesar da movimentação já intensa no começo desta quinta-feira. Quem vai enfrentar lentidão é o motorista que dirige na região de Jundiaí, alguns pontos de lentidão, menor velocidade de tráfego nessas rodovias. Por exemplo, a Anhanguera, a partir do quilômetro 14, já começa a ficar complicado na pista expressa, no sentido São Paulo. Na rodovia Bandeirantes, a lentidão começa a partir do quilômetro 15, também sentido capital. E na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, tem lentidão entre os 64, quilômetros 64 e 62, na pista sentido leste, na altura da cidade de Jundiaí. Em todos os casos, por causa da grande circulação de veículos, pelo grande número de carros. Agora há pouco, no começo dessa manhã, houve um acidente fatal aqui na região de Sorocaba. Um idoso de 65 anos morreu depois de ser atropelado por um carro aqui perto na rodovia Raposo Tavares. O acidente foi no quilômetro 106, no sentido interior. O motorista fugiu sem prestar socorro e a última informação é que a polícia ainda aguardava a chegada da perícia. Fernando. Tá ok, Renato. Obrigado pelas informações iniciais. E um homem foi preso suspeito de abusar de crianças em uma escola infantil na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Segundo a delegada Lígia Capelletti, da Delegacia da Defesa da Mulher, o homem trabalhava na creche e teria abusado de pelo menos 3 crianças entre 3 a 5 anos. Os pais procuraram a polícia para denunciar o caso. O suspeito teve a prisão temporária decretada e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jundiaí. Em Sorocaba, foi apreendido o menor suspeito de matar um corretor de imóveis de 60 anos no início do mês, no bairro Santa Clara. Ele foi assassinado quando chegava em casa. Imagens de um imóvel próximo à casa da vítima mostram o momento que a moto passa e o piloto faz o retorno. O garupa de roupa preta confessou à polícia que efetuou os disparos. O corretor de imóveis Luiz de Toledo Mendes Pereira Filho, de 60 anos, atingido por um tiro na cabeça, morreu no local. De acordo com a polícia, a morte não teria sido planejada. Os 2 rapazes saíram armados de um baile funk para praticar assaltos. Eles haviam ingerido bebida alcoólica e consumido drogas. Ao passar pela rua, perceberam que as vítimas estavam em situação vulnerável. As investigações de policiais do 8º DP concluíram que 2 casais de amigos haviam acabado de chegar de carro na casa na rua Manuel Vitorino Pereira, no bairro Santa Clara, quando foram surpreendidos pelo adolescente de 17 anos. Já praticou vários crimes, já praticou receptação, o roubo e tráfico de entorpecente. Ele nos disse aqui, ao ser apreendido, que ele faz aí do crime um meio de vida. A polícia identificou a moto e em seguida localizou o menor suspeito na casa dele, no habiteto. Foram apreendidos R$ 199 em dinheiro, a arma que teria sido usada no latrocínio e ainda 300 gramas de maconha. A roupa e o capacete utilizados durante o crime também foram apreendidos. Por enquanto, o piloto da moto, que aparece de roupa clara nas imagens, ainda não foi identificado pela polícia. Olha, e agora o combate ao crime conta de forma oficial com o apoio das guardas municipais no país. Foi publicada recentemente a lei que dá autoridade aos GMs para proteger a população. Em Sorocaba e Jundiaí, as corporações já estão preparadas para isso. Veja. Com a nova lei, os guardas agora podem portar armas de fogo, medida que era permitida apenas para cidades com mais de 50 mil habitantes.
Uniformes serão padronizados e a função principal deixa de ser apenas a segurança patrimonial. A GM tem autorização para fazer ações preventivas. Antes, a Guarda Municipal podia fazer o patrulhamento perto de prédios públicos, praças, por exemplo. Com a nova lei, as viaturas podem ir para qualquer rua, em qualquer bairro. GMs já podiam deter criminosos em flagrante, como é direito de qualquer cidadão. Agora tem obrigação de zelar pelo cumprimento da lei. Algumas corporações têm estrutura de grande porte. Em Sorocaba, a GCM tem 400 guardas. O patrulhamento é feito com viaturas, bicicletas e a pé. As imagens de 53 câmeras instaladas em vários pontos da cidade são analisadas 24 horas por dia no centro de monitoramento. Em Jundiaí, por exemplo, são 360 guardas. O centro de vídeo monitoramento conta com mais de 200 câmeras. Está equipada com armas não letais, como a de eletrochoque. A região da Serra do Japi também conta com ronda rural para a prevenção de crimes ambientais. Para o comandante da Guarda em Sorocaba, a alteração significa um avanço. Ele acredita que a mudança não cria conflitos com a Polícia Militar. A Polícia Militar continua com o policiamento ostensivo como especialização, que é a parte fiscalizatória de Polícia-Estado. E a Polícia Municipal, a Guarda Civil, ela ficou com o preventivo, ou seja, ela vai agir antes do crime ocorrer. A mesma opinião é compartilhada pelo comandante da GM de Jundiaí. Essa lei, ela estabelece quais são as competências, que hoje estão divididas entre competência geral e competências específicas. Só no campo das competências específicas, são 18 situações que a lei prevê que a Guarda pode e deve atuar. Ele explica que a lei trabalha o apoio da Guarda integrado a outras forças para a prevenção e combate à violência. Até porque o resultado, e isso a gente tem comprovado, na área de segurança, ele é sempre benéfico quando as forças de segurança se unem, ainda que tenham competências diferenciadas. Para a população, a mudança é vista como um reforço na segurança. Um reforço a mais para a polícia. Eu acho legal, porque quanto mais pessoas puder dar segurança para o povo, para a cidade, desde que eles sejam capacitados para isso. Exatamente. Bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico no bairro Cidade Nova nesta madrugada em Itu. O caixa fica dentro de um supermercado. Segundo a polícia, a dinamite falhou e os assaltantes fugiram sem levar nada. Ainda não se sabe quantas pessoas teriam participado da ação, mas a polícia vai investigar o caso. Um homem foi detido com dinamite e aproximadamente 1 quilo de maconha em Votorantim. Ele foi abordado quando saía de uma casa na Vila Pardini. Segundo a polícia, o explosivo normalmente é usado em ataques a caixas eletrônicos, como eu acabei de informar. E este será encaminhado, este suspeito, ao CDP de Sorocaba. São 7h09. Foram ouvidas nesta quarta-feira mais 4 pessoas das 12 que tiveram intoxicação alimentar depois de comerem uma pizza em Pilar do Sul. Segundo a Polícia Civil, o alimento estaria com uma mosca morta e fezes de rato. 2 crianças tiveram que ser internadas na Santa Casa da cidade e passam bem. O estabelecimento foi fechado pela Vigilância Sanitária por apresentar falta de higiene. O proprietário deve ser ouvido até o final desta semana. Nossa equipe entrou em contato com a gerência da pizzaria, mas ninguém nos atendeu. Os motores do avião em que estava o candidato à presidência, Eduardo Campos, e mais 6 pessoas passaram por avaliação em Sorocaba. As turbinas foram trazidas para o aeroporto estadual de Sorocaba. De acordo com a aeronáutica, as peças foram encaminhadas para o hangar da empresa canadense responsável pela fabricação e manutenção dos motores. De acordo com funcionários da empresa, as turbinas chegaram em Sorocaba na terça-feira e foram levadas pelo CENIPA no mesmo dia. E apesar da empresa ser responsável pela manutenção desse tipo de equipamento, a perícia não foi realizada aqui. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no hangar de Sorocaba foi feita a análise inicial dos motores do avião. O resultado da investigação será apresentado em um relatório final, que vai juntar outras informações de análises. Em nota, reforçam que não trabalham com causa de acidente, e sim com fatores contribuintes.
e não há prazo determinado para a conclusão. Na semana passada, o jato particular decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá e caiu em Santos. O candidato à presidência e outras 6 pessoas morreram. O dono de um bar foi baleado no rosto quando saía do comércio no bairro Bom Retiro, em Salto. Segundo a polícia, ele teria sido abordado por um homem em uma moto que anunciou o roubo. Na tentativa de fuga, o assaltante efetuou 2 disparos e um deles atingiu a vítima. O homem foi levado para o Hospital São Camilo e não corre risco de morte. Por enquanto, não há pistas sobre o autor dos disparos. E nós vamos agora à redação do SBT Manhã, na capital, para saber o que é destaque na manhã desta quinta-feira. 2 casos de violência na Grande São Paulo. No primeiro, em Guarulhos, um rapaz de 17 anos foi vítima de tentativa de espancamento. Ele é acusado de cometer assaltos próximo a um shopping da região. Ele foi agredido por moradores revoltados com uma série de assaltos que o menor e os outros 2 comparsas realizavam na região. Com ele, foi apreendida uma arma falsa que era usada para cometer os crimes. Os outros 2 envolvidos no assalto conseguiram fugir e não foram agredidos pelos populares. Com ferimentos na cabeça, o adolescente foi socorrido num hospital da cidade e depois levado à Fundação Casa. E num outro caso, um garoto de 12 anos foi atingido por uma bala perdida. O caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo. 2 suspeitos numa moto tentavam assaltar um motociclista, mas eles foram interceptados pela polícia. Houve troca de tiros e uma das balas atingiu as costas do garoto. O menor de idade foi socorrido e está internado num hospital da região. São 7h13. Muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre a diferença entre votar nulo e branco. Mas nossa equipe foi buscar esses esclarecimentos. Acompanhe. Às 7 semanas das eleições, muitos contam que fazer a escolha de um candidato é tarefa difícil. No momento, estou sem escolha, só estou analisando só. Muita confusão, a gente não sabe nem em quem votar. Tem algum candidato bom? Outros já têm certeza de que vão anular o voto. Pensei não, tenho certeza que eu vou votar nulo. Outra forma de abrir mão da escolha dos candidatos é o voto em branco. Muitos não sabem se há diferença entre essas 2 situações. Estava falando com meu marido ontem e eu não sei. Eu acho que sim, mas não sei bem a diferença. A única diferença está na urna. A tecla branco, o próprio nome diz, não vai para ninguém. Digitar um número que não é usado por nenhum candidato ou partido é o voto nulo. Os votos brancos e nulos têm o mesmo efeito, ou seja, ele não entra no cômputo dos votos para eleger determinado candidato. O chefe de cartório também desmente a lenda de que a maioria de votos nulos forçam uma nova eleição. Eles não interferem, pois a contagem dos votos para eleger determinado candidato é tão somente os votos válidos, os votos pro candidato ou os votos por partido ou coligação. Para este filósofo, votar em branco ou nulo, em vez de crítica, significa descompromisso com a política. Esse que quer ser tanto cidadão, ele não exercita a cidadania. O voto é uma atividade coletiva. Então, se você está pensando individualmente, né, o meu voto não vai fazer diferença, ele faz diferença. A consequência é você estar deixando na mão dos outros, né? Você não ter uma decisão sua mesmo. E por falar em compromisso com a cidadania, termina nesta quinta-feira o prazo de cadastro para o voto em trânsito, uma oportunidade de votar fora do local indicado no título de eleitor. Na região, essa opção está disponível em Jundiaí e Sorocaba. Então ele deve procurar o cartório pessoalmente, apresentar um documento de identidade com foto e solicitar sua habilitação para votar em trânsito. E olha só, os cartórios ficam abertos hoje do meio-dia até às 6 da tarde.